A noite se aproxima lentamente sobre a pequena e pacata cidade de Ludo, enquanto uma neblina fria começa a envolver as casas e estradas vazias. Os sons da natureza parecem abafados, como se o próprio mundo segurasse a respiração, antecipando algo terrível. Bem-vindos ao canal O Último VHS, onde revisitamos clássicos que marcaram gerações, provocaram arrepios e continuam a assombrar nossa imaginação. No episódio de hoje, mergulhamos em um dos filmes mais emblemáticos do terror dos anos 80, Cemitério Maldito, Pet Sematary, 1989, dirigido por Mary Lambert e baseado no romance de Stephen King, uma história que mistura fantasia sombria, horror psicológico e dilemas morais de uma forma que poucos filmes ousaram explorar. A trama acompanha a família Creed, recém-chegada à região rural do Maine, em busca de um recomeço e de tranquilidade. Louis Creed, interpretado por Dali Midkiff, é um médico que se muda com a esposa Raquel e os dois filhos, Eli e Gage, para uma casa antiga, cercada por florestas densas e estradas silenciosas. Logo descobrem um misterioso cemitério de animais, um lugar onde crianças e adultos da comunidade enterram seus animais de estimação em memória e homenagem. Mas, mais adiante, escondido atrás de árvores e cercado por lendas locais, existe um cemitério ainda mais antigo, sinistro, que guarda segredos que não deveriam jamais ser perturbados. O cotidiano da família parece tranquilo até que um acidente fatal abala suas vidas. O gatinho de Lee morre, e Louis, alertado pelos vizinhos sobre a existência do cemitério antigo, decide enterrá-lo naquele local proibido. O que se segue é um terror silencioso, sutil e devastador. Os animais retornam diferentes, estranhos, e o clima de suspeita e medo começa a se infiltrar na rotina da casa. Quando a tragédia atinge o ponto máximo e o destino da família é colocado à prova, Louis enfrenta escolhas impossíveis entre aceitar a morte e desafiar as leis naturais, cada decisão carregada de consequências irreversíveis. Entre árvores sombrias, neblina constante e a presença inquietante de uma estrada que parece levar ao desconhecido, Cemitério Maldito constrói um universo onde o luto, a culpa e o desejo de corrigir erros se misturam ao sobrenatural, resultando em uma narrativa que é tanto perturbadora quanto profundamente humana. Mary Lambert conduz o filme com uma sensibilidade que acentua o horror psicológico, transformando o medo em uma experiência palpável. Cada sombra parece viva, cada silêncio ameaça o inesperado, e cada personagem carrega o peso de escolhas que desafiam a própria moralidade. Neste episódio, vamos explorar cada detalhe desse terror clássico, desde a chegada da família Creed à cidade, a descoberta dos segredos do cemitério, os encontros com os vizinhos que conhecem os limites do proibido, até os eventos que transformam um lar seguro em um verdadeiro pesadelo. Além disso, discutiremos como o filme captura a essência da obra de Stephen King, preservando o suspense, a atmosfera densa e o conflito emocional de personagens que se veem frente a frente com forças que não compreendem completamente, mas que não podem ignorar. Prepare-se para reviver cada momento de Cemitério Maldito, sentir a tensão crescer a cada cena e acompanhar a jornada de uma família que confronta o impossível. Este não é apenas um filme de terror, é um estudo sobre perda, medo e as consequências de desafiar o ciclo natural da vida. A casa dos Creed surge entre árvores altas e isoladas, cercada por um terreno vasto e silencioso que parece absorver cada som da vida cotidiana. Louis Creed observa o ambiente com uma mistura de entusiasmo e apreensão. O local é tranquilo, quase perfeito para criar seus filhos, mas há algo na forma como a brisa move os galhos e o farfalhar das folhas se provoca uma sensação sutil de inquietação. Raquel, sua esposa, acompanha-o com olhar atento, mas uma sombra de desconforto se desenha em seus gestos. Ela sente uma estranheza que Louis, ocupado com detalhes da mudança, ainda não percebe totalmente. As crianças, Eli e Gage, exploram o jardim e a floresta ao redor com curiosidade infantil, ignorando os sussurros da natureza que parecem sussurrar segredos antigos e não contados. Logo nos primeiros dias, a rotina da família se mistura com o ambiente isolado. Louis trabalha no hospital da cidade enquanto Raquel tenta adaptar-se ao novo lar, lidando com a sensação de deslocamento e uma memória dolorosa que insiste em acompanhá-la. O trauma da morte do irmão em sua infância, que ainda persiste em sua mente como uma sombra silenciosa. Cada canto da casa parece carregar ecos do passado, do medo e da perda,
e a narrativa do filme começa a construir um suspense psicológico delicado, mas penetrante. A descoberta do primeiro cemitério, o local onde crianças e animais de estimação da vizinhança são enterrados, dá o primeiro vislumbre do tom sombrio que vai dominar a história. O espaço é simples, com pequenas cruzes de madeira, algumas já desgastadas pelo tempo, flores murchas e inscrições improvisadas. Ellie observa fascinada, enquanto Louis a acompanha, sentindo uma pontada de desconforto inexplicável. Um vizinho mais velho, Jude Crandall, se aproxima para cumprimentar a família, revelando um sorriso acolhedor, mas também carregado de conhecimento sobre a área. Jude se torna rapidamente uma figura central, um guia silencioso que parece compreender os limites que não devem ser ultrapassados. A introdução de Jude é repleta de pequenas histórias que parecem triviais à primeira vista, mas se carregam uma tensão velada, lendas sobre cemitério antigo, histórias de animais que retornaram diferentes, alertas sobre não mexer no que está enterrado. Cada palavra dele é carregada de peso e inevitabilidade, e a forma como a câmera foca suas mãos envelhecidas, seus olhos atentos, a postura tranquila mas firme cria uma sensação de que estamos à beira de algo sobrenatural, algo que não pode ser explicado racionalmente. O primeiro grande incidente ocorre quando o gato da família, Chart, morre atropelado. A morte do pequeno animal é mostrada de forma impactante, com close e PS delicados que capturam o choque e a tristeza de Ellie. Louis, consciente do desespero da filha, lembra-se das histórias contadas por Jude em um momento de decisão impulsiva. Resolve levar Chart ao cemitério antigo, ignorando parcialmente os avisos. A atmosfera da cena é carregada. A neblina se adensa, os galhos se inclinam sobre a estrada estreita e o silêncio é quase absoluto, interrompido apenas pelos passos cautelosos de Louis e pelo bater de seu coração que parece ecoar na própria floresta. Quando Chart é enterrado no cemitério antigo, a tensão aumenta de forma sutil, quase imperceptível, mas suficiente para deixar o espectador em constante estado de alerta. À noite, sons estranhos ecoam pela casa, um miado distante, passos leves na varanda, o rende da madeira sob peso desconhecido. Louis e Raquel percebem pequenas mudanças no comportamento do gato que retorna, que agora se mostra mais agressivo, seus olhos refletindo uma estranheza quase humana, e seu miado carregado de um tom que parece carregar mensagens de outro mundo. Cada movimento de Chart é filmado com ângulos que enfatizam o sobrenatural e a diferença entre vida e morte, deixando claro que algo no equilíbrio natural foi perturbado. Enquanto isso, os personagens secundários introduzem nuances essenciais para o desenvolvimento da história. Jude, como mentor silencioso, compartilha histórias de sua própria vida e perdas, criando paralelos entre o passado da região e o presente da família Creed. Cada narrativa dele é pontuada por closes que capturam a emoção contida, revelando que as decisões sobre vida e morte têm consequências permanentes. Louis, por sua vez, enfrenta uma luta interna crescente. A racionalidade de médico se choca com o inexplicável, e sua obsessão em corrigir a morte começa a assumir um tom sombrio, prenunciando escolhas que se tornarão cada vez mais desesperadas. A tensão aumenta quando Gage, o filho mais novo, começa a explorar sozinho os limites da propriedade. A câmera segue seus passos com movimentos suaves mas inquietantes, reforçando a vulnerabilidade da criança e o perigo latente que cerca a floresta. Pequenos detalhes são enfatizados, o som de folhas esmagadas, o vento passando pelos galhos secos, sombras que parecem se mover sozinhas, construindo uma sensação de que o próprio ambiente é consciente e hostil. A narrativa prepara o terreno para o momento crucial, a tragédia inevitável que transformará a vida da família Creed para sempre. A primeira metade do filme termina com a morte acidental de Gage, uma sequência filmada com precisão perturbadora. O impacto emocional é intenso, closes nos rostos desesperados dos pais, a respiração ofegante, o silêncio absoluto que segue o acidente. Cada som é amplificado, o batimento do coração, o vento, o choro distante de Ellie. Louis enfrenta um dilema insuportável: aceitar a morte e viver com a perda ou desafiar leis naturais que jamais deveriam ser desafiadas. Jude, novamente, atua como alerta silencioso, lembrando Louis das regras do cemitério e do preço que se paga quando se tenta manipular a vida e a morte. Neste ponto,
A história já mergulhou o espectador em uma atmosfera pesada, onde o luto, o medo e a culpa se misturam ao sobrenatural. O ritmo do filme, combinado com a trilha sonora sugestiva e o design de som minucioso, mantém uma tensão constante, mesmo nos momentos de aparente calma. A primeira metade de Cemitério Maldito não apenas estabelece os personagens e o ambiente, mas também cria uma sensação de inevitabilidade, preparando o terreno para os eventos sobrenaturais que transformarão a família Creed em refém de forças que desafiam toda lógica e moralidade. A segunda metade de Cemitério Maldito inicia-se com Louis Creed tomado por uma dor que ultrapassa o luto comum. A perda de Gage não é apenas devastadora, é um abismo emocional que consome cada fibra de seu ser. As paredes da casa, antes silenciosas, agora parecem ecoar o vazio que o menino deixou, e cada objeto da infância de Gage se transforma em um lembrete cruel do que foi perdido. Ele observa seu pai com uma mistura de medo e compaixão, incapaz de compreender a magnitude do que aconteceu, mas sentindo, mesmo que inconscientemente, a transformação sombria que já se insinua em Louis. O retorno de Jude Crandall ao lado de Louis é inevitável. Ele reforça a existência do antigo cemitério, o local que guarda um poder que desafia a vida e a morte, e as regras que jamais devem ser quebradas. A narrativa constrói um clima sufocante, com closes nos olhos atentos de Jude, que carregam décadas de experiência e pesar. Ele relata histórias de animais que retornaram diferentes, de pessoas que desafiaram a morte e pagaram um preço alto demais. Cada palavra de Jude é uma advertência, mas a necessidade de Louis de recuperar seu filho supera toda cautela. O espectador sente a tensão crescente. Cada batida de coração e cada sombra na casa ou na floresta reforçam a sensação de que a tragédia ainda não terminou. Quando Louis decide levar Gage ao cemitério antigo, a cena é envolta em uma atmosfera quase ritualística. A floresta é filmada com ângulos amplos, revelando galhos entrelaçados e nevoeiro rastejante que parece se mover com vontade própria. Cada passo de Louis é acompanhado por um som que amplifica o suspense, o rende da madeira, o estalo de galhos sob seus pés, o vento que sopra como um aviso. Ao cavar a terra, a câmera foca nas mãos trêmulas, na terra úmida que cai lentamente, simbolizando a transgressão de leis naturais que jamais deveriam ser desafiadas. O retorno de Gage do mundo dos mortos, inicialmente, um momento de alívio para Louis. O garoto desperta, aparentemente ileso, e a família se reúne em um abraço silencioso, mas a câmera e a trilha sonora indicam imediatamente que algo está errado. Pequenos detalhes perturbadores, a rigidez nos olhos de Gage, seu comportamento ligeiramente distante, o silêncio prolongado que substitui sua vivacidade, constroem um clima de desconforto crescente. O espectador percebe, antes mesmo de Louis, que a morte não foi revertida sem consequências. A tensão evolui de forma inexorável à medida que Gage começa a demonstrar sinais de corrupção sobrenatural. A personalidade antes inocente da criança é substituída por uma presença inquietante, capaz de gestos imprevisíveis e violência contida. Cada movimento do menino é capturado com close e UPS, que enfatizam o mal que se infiltrou em sua essência. O filme explora o horror de forma psicológica e física. O medo não está apenas no que se vê, mas na sugestão do que a morte corrompida pode fazer, tornando o cotidiano, o jantar, a brincadeira, o simples caminhar pela casa, carregado de ameaça. Enquanto a influência do cemitério antigo se intensifica, Louis enfrenta um conflito interno devastador. Sua decisão de desafiar a morte começa a se transformar em culpa insuportável, mas o amor pelo filho o impede de recuar. Jude Crandall, como mentor sombrio e figura de aviso, permanece ao lado de Louis, mas não pode intervir além de alertar sobre os riscos inevitáveis. O filme utiliza ângulos fechados e som ambiental para criar uma sensação de claustrofobia emocional. A casa, antes refúgio, agora é prisão de uma tragédia que se autoalimentará se Louis persistir em suas escolhas. As primeiras manifestações claras do mal de Gage surgem quando a criança, sob a influência do cemitério, demonstra comportamento agressivo e predatório. Ele persegue animais e pessoas com um olhar frio e calculista, e a edição do filme alterna as cenas de suspense, close e UPS de objetos deslocados e sombras em movimento para amplificar o terror psicológico. Cada reação de Louis e Raquel é estudada.
O desespero de não reconhecer o filho, a frustração de Ju por não poder impedir o inevitável e a tensão constante entre amor e horror que permeia toda a narrativa. Quando eventos trágicos adicionais ocorrem, o filme não economiza na sensação de perda e consequência. A narrativa alterna entre o plano familiar, com cenas de luta e tensão, e a ameaça externa representada pelo filho ressuscitado. Cada cena é filmada de forma a manter o espectador em alerta. Sons sutis, portas rangendo, passos pesados e silêncio absoluto alternam-se para criar uma experiência quase palpável de suspense. A estética visual combina cores frias e sombras profundas, refletindo o peso da tragédia e do sobrenatural que permeia a história. O clímax dessa segunda metade começa a se desenrolar à medida que Louis reconhece a magnitude de seu erro. A necessidade de proteger a família se choca com o desejo de reparar a perda de Gage, e o filme intensifica o horror com cenas em que a criança começa a se tornar imprevisível, simbolizando o preço extremo de desafiar a morte. As emoções humanas são exploradas em sua total complexidade. Culpa, medo, amor, desespero e raiva se entrelaçam, tornando cada interação carregada de tensão quase insuportável. A narrativa se encaminha para a tragédia inevitável. A tensão construída desde a primeira metade do filme atinge seu ápice. Cada decisão de Louis tem consequências imediatas e irreversíveis. O filme mantém o espectador imerso, utilizando técnicas visuais e sonoras que reforçam o horror sobrenatural. O vento que parece sussurrar, a luz que falha nos momentos críticos, sombras que se movem independentemente da fonte de luz. Cada elemento contribui para uma sensação de fatalidade, de que a tragédia não pode ser revertida e que o poder do cemitério antigo é absoluto. No final dessa segunda metade, o filme já estabeleceu de forma irrevogável a lição central. A morte, uma vez desafiada, nunca retorna inócua. O horror de Cemitério Maldito não está apenas no sobrenatural, mas no impacto emocional e psicológico que essa transgressão impõe sobre os vivos. Cada personagem enfrenta a consequência de suas escolhas, e a tensão criada ao longo de toda a narrativa atinge uma densidade emocional que permanece com o espectador muito depois do término do filme. A ambientação, a construção de suspense e a evolução dos personagens transformam a obra em um estudo profundo sobre perda, culpa e os limites que a humanidade nunca deveria ultrapassar. Cemitério Maldito é mais do que um simples filme de terror. Pausa curta, ele nos leva a refletir sobre os limites do luto, sobre a vulnerabilidade humana diante da morte e sobre o preço aterrador de tentar enganá-la. A direção de Mary Lambert, adaptando a obra de Stephen King, combina terror sobrenatural com drama psicológico de forma magistral, criando uma atmosfera que envolve o espectador do início ao fim e permanece conosco muito tempo depois que os créditos rolam. O conflito central, entre amor e culpa, mostra que, por mais que tentemos reverter o destino, existem forças que estão além do nosso controle. Pausa curta, cada personagem é testado em decisões que desafiam a moral e a lógica, e o horror surge não apenas do sobrenatural, mas também do impacto emocional dessas escolhas. As atuações de Dali Midkiff, Denise Crosby e Fred Guarni dão humanidade ao terror, fazendo com que cada reação pareça real, palpável, quase impossível de ignorar. Pausa média, o roteiro equilibra momentos de suspense, choques inesperados e uma construção contínua de ansiedade, enquanto a trilha sonora e a cinematografia mergulham o público em um universo sombrio, opressor e inesquecível. Cemitério Maldito permanece um clássico do terror dos anos 80 não apenas por seus sustos e efeitos visuais, pausa curta, mas por sua capacidade de explorar medos universais, a perda, a culpa e o desejo impossível de desafiar a morte. Pausa média é um filme que mistura fantasia e realidade de maneira aterradora e nos lembra, de forma clara e cruel, que certas linhas jamais deveriam ser cruzadas. Quando falamos de terror que atravessa gerações, é impossível não começar por Stephen King, o mestre norte-americano da escrita sombria. Suas obras transformaram-se em clássicos do cinema e definiram o padrão de como o medo é retratado na tela. Entre suas contribuições mais icônicas, podemos destacar O Iluminado, 1980, um terror psicológico dirigido por Stanley Kubrick, onde Jack Nicholson encarna Jack Torrance, um homem consumido pela loucura enquanto sua família enfrenta forças sobrenaturais em um hotel isolado.
King também nos trouxe It, uma obra-prima do medo, 1990. Uma história de infância e trauma marcada pela figura aterrorizante de Pennywise, o palhaço dançarino, que assombra tanto crianças quanto adultos. Ainda nos anos 90, King explorou a obsessão e o crime em Louca Obsessão, 1990, enquanto Comboio do Terror, 1986, misturava ficção científica com suspense em um cenário claustrofóbico. Obras como Carrie, A Estranha, 1976, e Cujo, 1983, nos mostram o lado mais humano e psicológico de seu terror, revelando adolescentes atormentados e famílias em perigo. Filmes como Colheita Maldita, 1984, e Bala de Prata, 1985, reforçam sua capacidade de transformar situações aparentemente comuns em pesadelos reais, tornando cada história uma experiência intensa e inesquecível. Entre os atores que deram vida a personagens intensos, Darlie Midkiff se destaca como presença marcante em thrillers e filmes de terror dos anos 80 e 90. Em Um Grito de Desespero, 1989, Midkiff explora dilemas morais e situações extremas com profundidade, enquanto Pesadelo no Fim de Semana, 1986, mistura terror com ficção científica, criando uma atmosfera de tensão constante. Filmes como Vigilante Cop, 1991, e Blackmail, Crime e Vingança, 1991, reforçam sua capacidade de conduzir histórias de suspense e intriga, enquanto Garotas das Ruas, 1985, mostra seu talento em thrillers urbanos de ação, equilibrando drama e adrenalina de maneira convincente. Denise Crosby, por sua vez, transita com naturalidade entre terror, ação e suspense. Em Boneca Assassina, 1991, ela se envolve em uma trama de crime e terror clássico, enquanto em Mandroid, o Exterminador, 1986, mostra sua faceta de ação e ficção científica. Em Tocaia no Deserto, 1988, entrega uma performance intensa em meio a perseguições e confrontos, contrastando com a leveza de 48 Horas, 1982. Um filme que combina ação e comédia de forma memorável. Mais tarde, em Red Show Diaries 2, Double Dare, 1993, Crosby explora um thriller psicológico, mergulhando nas complexidades das relações humanas na tensão emocional de suas personagens. A carreira de Miko Hughes começou ainda criança, mas logo se destacou por papéis em filmes de terror e fantasia. Em Stone, O Soldado do Inferno, 1997, Hughes participa de uma narrativa de ação sobrenatural baseada em quadrinhos, enquanto em O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred Krueger, 1994, representa a inocência ameaçada pelo mal em uma releitura metalinguística do clássico do terror. Sua versatilidade é evidente em dramas como Atos Inqualificáveis, 1990, e comédias infantis como Confusão em Dose Dupla, 1994, culminando em thrillers mais maduros, como Promessa Mortal, 1999, onde tensão e drama psicológico se combinam com perfeição. Entre os nomes lendários do cinema, Fred Guarne é lembrado por equilibrar humor e terror com maestria. Em A Vingança dos Monstros, 1981, mistura comédia e ficção científica, enquanto em Fora das Páginas, 1987, e Sindicato de Ladrões, 1954, entrega suspense e mistério com naturalidade. Filmes como Monstros, Não Amolem, 1966, e O Segredo do Meu Sucesso, 1987, reforçam sua capacidade de transitar entre gêneros, criando personagens memoráveis e cenas que permanecem na memória do público. E, finalmente, Mary Lambert, diretora responsável por trazer a adaptação cinematográfica de Cemitério Maldito à vida, demonstra uma habilidade singular em explorar o terror e o drama. Seu trabalho vai desde Cemitério Maldito 2, 1992, até produções como Lenda Urbana 3, A Vingança de Mary, 2005, mantendo suspense, tensão e emoção em cada cena. Filmes como Marcados pelo Destino, 1994, e Face of Evil, 1996, mostram sua versatilidade em drama e thriller,
enquanto Despertar, 1991, e Morte, Amor e Traição, 1997, aprofundam relações humanas com complexidade emocional. Lambert também dirigiu obras mais leves e familiares, como A Loventon 2, A Vingança de Calabar, 2001, demonstrando domínio de gêneros variados sem perder sua assinatura de intensidade narrativa. Juntos, Stephen King, Dali Mitkiff, Denise Crosby, Miko Hughes, Fred Gwynne e Mary Lambert criaram uma sinergia única, combinando roteiro, atuação e direção para dar vida a histórias que atravessam o tempo. Cada elemento, da escrita ao desempenho e à direção, contribui para que filmes como Cemitério Maldito não sejam apenas entretenimento, mas experiências cinematográficas completas, onde o suspense, o medo e o drama se entrelaçam em uma narrativa rica e inesquecível. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.